Bom dia, alunos Carvalho Brasil. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Dessa vez nós vamos começar fazendo a correção da atividade da aula passada. Então vamos passar para a correção da atividade da aula passada. Correção da atividade do dia 4. Questão de investigação da página 108. O tubarão zebra, o Stegostoma fasciatum, é um peixe cartilaginoso, ou seja, ele não tem um esqueleto ósseo, ele tem um esqueleto cartilaginoso, típico de águas tropicais, de qualquer salinidade. É uma espécie costeira e vive comumente no fundo, próximo aos recifes de coral. Leonie, um tubarão zebra do aquário de Tonsville, na Austrália, tornou-se o primeiro caso registrado de partogênese em tubarão, que é partogênese, o tipo de reprodução na qual o óvulo se desenvolve sem ser fecundado. Explique de que forma esse processo se deu. Então, foi com surpresa que cientistas confirmaram o nascimento de 3 filhotes a partir de uma fêmea de tubarão zebra que há anos estava separada do seu parceiro. Foi necessário verificar se o sêmen do antigo parceiro, de alguma forma, não teria sido armazenado, quando os testes mostraram que os bebês tinham apenas o DNA da mãe. Ficou claro que o tubarão tinha conseguido realizar a reprodução assexuada por partogênese. Então essa é a resposta da página 108. Da página 111. As espécies de répteis do gênero Pogona são popularmente conhecidas como dragões barbudos. Elas apresentam um comportamento muito interessante. Têm a capacidade de mudar de sexo ainda no ovo. Explique de que maneira as pesquisas sobre o assunto podem ajudar a entender como se dará a evolução da espécie e de que maneira esse fenômeno influencia a biodiversidade. Bom, os cientistas explicam que os dragões barbudos geneticamente são do gênero masculino, mas que assumem o papel e as capacidades reprodutivas do sexo feminino. Isso ocorre principalmente pela mudança do clima. Em laboratórios, animais masculinos se transformaram em femininos quando expostos a altas temperaturas. Então essa é a resposta da página 111. Página 102. Na época da reprodução, algumas aves macho emitem sons para atrair as fêmeas e também demarcar território. De que forma se dá a emissão dos sons para o canto das aves? Os sons das aves é conseguido através de uma região especializada denominada de siringe. Então eles têm uma siringe abaixo da faringe, que é como se fossem as nossas pregas vocais. E essa siringe é que emite o canto desses pássaros. No caso das aves, a maioria das fêmeas é diferente dos machos. Geralmente o macho apresenta penas bem mais coloridas e exuberantes quando comparadas com as fêmeas. As cores das penas normalmente estão associadas com a atração das fêmeas. Que nome recebe a diferença entre macho e fêmea de uma espécie? Isso é dimorfismo sexual. Esse é o nome que recebe. Página 113. Questão 1. Ovo com casca e a placenta foram 2 características importantes que surgiram durante a evolução dos animais vertebrados. A que grupo de animal cada um deles pertence e qual a importância de seu aparecimento? Então, o ovo com casca surgiu na classe dos répteis e representou, entre outras características, a conquista terrestre. A placenta surgiu nos mamíferos e garante o desenvolvimento embrionário no interior do corpo da mãe, sendo responsável pela nutrição, respiração e excreção dos descendentes. Segunda questão. Os anfíbios são animais extremamente dependentes do meio aquático, principalmente da fase reprodutiva. Descreva resumidamente a reprodução desses animais. Então, os ovos, por serem sem casca, apenas envoltos em material gelatinoso, só se mantêm viáveis em meio aquático, onde são formados por fecundação externa. Os machos, durante a cópula ou durante a relação, despejam seu líquido seminal sobre o cordão
gelatinoso que envolve o óvulo à medida que eles saem pela cloaca da fêmea. Uma vez fecundados, os ovos recebem diferentes cuidados. Em algumas espécies, eles se desenvolvem enrolados nas pernas dos machos, em outro tempo surgem as larvas, que nos anuros são chamadas de girinos. E a última questão. Em algumas espécies se reproduzem de forma sexuada. Entre tais espécies destacam-se os vertebrados, em especial os mamíferos, as angiospermas. Com relação à reprodução sexuada, descreva como ocorre a fecundação nos mamíferos e nas angiospermas. No mamífero, a fecundação é interna e ocorre com o encontro de um gameta masculino móvel, espermatozoide, e um gameta feminino óvulo no interior do corpo da fêmea, originando o zigoto. No caso das angiospermas, a fecundação ocorre por meio de um tubo polínico que transporta dois núcleos gaméticos masculinos. O primeiro núcleo gamético encontra-se com a osfera, localizado no interior do saco embrionário, originando o zigoto. O segundo núcleo gamético encontra-se com os dois núcleos polares do saco embrionário e originam o núcleo inicial do endosperma triploide. Essa é a resposta. Então, viram aí a correção da atividade. Essa correção será postada lá no Classroom para que vocês vejam. Esse material que será apresentado agora, esse PowerPoint, também será postado lá. E também estará lá a atividade de casa para que vocês façam e enviem para ganhar os pontos de atividade. Sugiro também que vocês façam um comentário para ganhar a sua presença, mostrando que você acessou esse material. Então agora vamos dar continuidade à nossa aula com um novo conteúdo. Ciências, capítulo 6, reprodução sexuada. Agora nós vamos falar da reprodução dos mamíferos. Reprodução dos mamíferos. Os mamíferos são cordados, dioicos, ou seja, tem os dois sexos, tem masculino e feminino. A maioria apresentam fecundação e desenvolvimento embrionário interno e são placentários, possuem placenta. A exceção são os monotremados, que são ovovivíparos, e os marsupiais, que apresentam desenvolvimento embrionário externo. Então nós já falamos disso, né? Todos os mamíferos, eles são de fecundação e desenvolvimento, a maioria, aliás, são de fecundação e desenvolvimento interno. Mas existem dois grupos, que são os marsupiais e os monotremados. No caso dos marsupiais, a fecundação é interna, mas o desenvolvimento é externo numa bolsa, no abdômen da mãe. E no caso dos monotremados, eles são ovovivíparos, não tem placenta. Embora o desenvolvimento embrionário seja interno dentro da mãe, mas eles não têm placenta, eles ficam com um ovo que é posto, que é logo antes do nascimento desses seres. Gestação é o período de tempo durante o qual o mamífero carrega suas crias ou bebês no interior do corpo antes de dar à luz. A gestação é diferente para cada tipo de mamíferos. Os animais maiores geralmente têm gestação mais longas do que os pequenos. A gestação humana ou gravidez dura cerca de 9 meses. A gestação de um elefante dura cerca de 22 meses. Nos esquilos, a gestação é de cerca de 6 semanas apenas. Então, os mamíferos menores, a gestação é pequena, assim como nos monotremados e nos animais que têm bolsa, dos marsupiais. Eles são a gestação, no máximo, chega a 1 mês. Nos maiores, a gestação
dura vários meses. No caso do ser humano, são 9 meses, o elefante são 22 meses, a baleia são 2 anos e por aí vai. Antes do nascimento, os mamíferos crescem dentro de um órgão chamado útero, na barriga da mãe. O útero é a parte do sistema reprodutor do corpo. Uma estrutura chamada placenta geralmente conecta o bebê em desenvolvimento ao útero. A placenta leva nutrientes do corpo da mãe para o corpo do bebê em desenvolvimento no feto. A principal característica dos mamíferos é a amamentação dos filhos, até uma certa idade, quando ficam independentes. Os monotremados e marsupiais e mamíferos de pequeno porte têm gestação curta, de dias ou no máximo de 1 mês. Já os de grande porte têm uma gestação longa. No ser humano e nos primatas é de 9 meses. Primatas são os macacos, os sinos, os gorilas, são de 9 meses. Nos elefantes, 22, nas baleias, mais de 2 anos. A maioria dos mamíferos são placentários, ou seja, a prole é gestacionada na placenta, estrutura que se forma no interior do útero materno e que liga o feto à mãe pelo cordão umbilical, tendo a função de nutri-lo, alimentar, de levar oxigênio e de excretar as fezes e urinas do feto. Então, na maioria dos mamíferos que são placentários, tem uma estrutura chamada placenta, que se forma dentro do útero, que o pessoal chama de bolsa, que ela é cheia de um líquido chamado líquido amniótico, que esse líquido amniótico é que é responsável pela nutrição do bebê. O bebê bebe esse líquido e ali tem nutrientes que vêm do corpo da mãe. E a circulação do bebê, ela é feita pela mesma circulação da mãe. É o sangue da mãe que entra no bebê e sai, levando nutrientes através do cordão umbilical. E também através do cordão umbilical são expelidos para o corpo da mãe, para que a mãe jogue fora a urina e as fezes do bebê. A gestação dos marsupiais. Os marsupiais são mamíferos cujos bebês se desenvolvem numa bolsa chamada marsúpio, após o nascimento. Alguns exemplos são os cangurus, coalas e gambás. Os marsupiais não têm placentas verdadeiras. A placenta dele é uma falsa placenta, é como se fosse um ovo. Por essa razão, a gestação dos marsupiais é relativamente curta, né? Porque no caso dos seres que têm gestação longa, o bebê fica ligado à mãe e se alimenta pela mãe. No caso dos marsupiais, existe uma estrutura parecida com o ovo, só que ela é uma estrutura gelatinosa que fica na bolsa, no abdômen da mãe, e o bebê vai se alimentando do líquido que tem ali dentro. Só que esse líquido vai acabando e não vai sendo reposto, porque não há ligação direta com a mãe pelo cordão umbilical, né? Então, por esta razão, eles têm gestação curta. Mesmo a maior espécie de canguru nasce depois de cerca de 40 dias. Né? No máximo 40 dias a gestação dos marsupiais. Os bebês marsupiais nascem minúsculos. São bem pequenininhos, parecem umas pulguinhas. E com desenvolvimento incompleto. Logo após nascer, eles são lançados para dentro de uma bolsa semelhante a uma bolsa na parte da frente do corpo da mãe, ou se arrastam até lá, o que ocorre com os cangurus. Ali eles continuam a se desenvolver até estarem prontos para deixar a bolsa. Então, eles nascem bem pequenininhos e não totalmente formados. E aí eles vão para essa bolsa para terminar a gestação deles. A gestação nos placentários, que é o caso do ser humano. Nos placentários são mamíferos que têm placenta durante a gestação. São os humanos, os gatos, os cães, os cervos, as baleias, são vários tipos de mamíferos placentários. Inclusive os morcegos são mamíferos também. Então nós temos mamíferos terrestres, a maioria dos mamíferos são terrestres, mas nós temos também mamíferos aquáticos, que são as baleias, os botos e os golfinhos. E temos mamíferos aéreos, que são, no caso, os morcegos. E todos eles são placentários. A gestação dos placentários é geralmente mais longa que dos marsupiais e dos monotremados. Por quê?
porque eles estão dentro da barriga da mãe, estão bem protegidos e estão recebendo alimento do corpo da mãe, então esse alimento é inesgotável. Enquanto a mãe estiver viva, eles terão alimento, e isso permite um suporte da vida por mais tempo. Por isso que a gestação dos seres placentários é maior do que dos outros. Isso significa que os bebês dos placentários nascem mais desenvolvidos do que os bebês dos marsupiais. Todavia, os bebês dos diferentes placentários nascem em níveis diferentes de desenvolvimento. Os placentários também têm diferentes durações de gestação. Então, a gestação depende do tamanho, do porte do mamífero. Mamíferos menores têm gestação menor, até porque precisa menos tempo para ele se formar, e os maiores têm gestação muito mais longa. As éguas têm gestação de cerca de 11 meses, e suas crias conseguem andar horas após nascer. As mães chimpanzés têm gestação de 8 meses, e suas crias são indefesas por alguns meses após o nascimento. Então você vai ver que geralmente os de grande porte, né, no caso dos cavalos, bois, búfalos, eles já nascem andando, né? No caso das baleias e dos golfinhos, já nascem nadando, já nascem com uma certa independência. Existem outros, que somos nós os primatas, são os chimpanzés, gorilas e os seres humanos, nós nascemos mais indefesos, né? E passamos mais tempo nessa situação. Gatos e cachorros também nascem indefesos, mas em uma semana, no máximo 2, eles já estão começando a andar e começando a ficar em pé e a entender já a comunicação com a mãe e com o meio exterior. Porque o ciclo de vida deles também é muito menor. Então tudo isso influi no tipo de gestação dos mamíferos. Gestação humana. O período de gestação humana, também chamado de gravidez, é dividido em 3 trimestres. Então só se chama de gravidez a gestação humana. Os outros animais, eles não ficam grávidas, as outras fêmeas de outros mamíferos, elas ficam prenhas. O termo gravidez é exclusivo para os seres humanos. É dividido em 3 trimestres, ou seja, 9 meses. No primeiro trimestre, o feto desenvolve a pulsação cardíaca e inicia o desenvolvimento de todas as outras partes do corpo. Então, no primeiro mês se desenvolve o cérebro, o coração e os órgãos vitais. Surge também o cordão umbilical, que o liga à placenta, isso tudo nos primeiros meses. Aos 3 meses, o feto pesa menos de 28 gramas. No segundo trimestre, o feto começa a se desenvolver dentro do útero. Aos 6 meses de gestação, ele pesa até 900 gramas. No terceiro trimestre, o bebê continua a ficar maior e mais forte. Na época do nascimento, ele pesa em média 3,5 kg. Então, um bebê normal, ele vai pesar entre 3 a 4 quilos. E, em média, 3,5 kg. E aí temos outros tipos de sistema de gestação. É a metagênese, também conhecida como alternância regular de geração sexuada e assexuada. Então existem os seres sexuados e assexuados, e existem alguns seres que juntam os dois. E uma vez ele gera seres sexuadamente, noutra geração ele gera de maneira assexuada e vai alternando gerações sexuadas e assexuadas. A metagênese, conhecida também como alternância de gerações, onde ora a reprodução se dá de forma assexuada, ora sexuada, né? Exemplo disso aqui são as algas, os musgos, que são conhecidos como plantas briófitas, as samambaias, que são as plantas peritodófitas, e os quinidários, que tem esse tipo de reprodução. Então, algas, as plantas briófitas, que são os musgos, né, que a gente conhece isso aqui como mofo. Mofo é um tipo de musgo, né?
As samambaias, que é aquelas plantazinhas que enfeitam das florezinhas verdes compridinhas. E os quinidários são seres aquáticos, são as esponjas do mar. A metagênese das algas. Olha aqui, nós temos duas algas. Tem uma alga masculina e uma alga feminina. Um gametófito masculino e um gametófito feminino. Alga masculina e alga feminina. Aí o que é que acontece? Algumas vezes a alga masculina libera o seu espermatozoide na água e a alga feminina libera o seu ovo. Neste caso, a fecundação é externa e o desenvolvimento também é externo. Então, na água, esses dois gametas se unem. O gametófito masculino se une ao feminino, formando um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver e formar uma nova alga. Essa nova alga que se formou, ela vai liberar esporos, que são haploides. Esses esporos vão gerar algas masculinas e algas femininas. E há sempre esse ciclo. Então, ora, essas algas liberam espermatozoide e óvulo que se unem e formam uma nova alga. Ora, uma mesma alga libera esporos que vão formar novas algas. Então, deste lado nós temos a reprodução assexuada, quando as algas jogam os seus gametófilos na água e eles se unem. Do outro lado nós temos a reprodução assexuada, quando uma alga ela libera um esporo que vai se transformar numa nova alga. Aqui a gametogênese das briófitas, dos musgos, né, do lodo. O musgo também é conhecido como lodo. Então nós temos aqui duas briófitas que fazem a mitose. E depois elas fazem a meiose e aí se transformam numa masculina e numa feminina. Aí o musgo, ou a briófita masculina, ela libera o espermatozoide dela, que entra na briófita feminina, onde tem a cosfera. Essa cosfera é o óvulo daqui. Então, esse ameridio que saiu do macho se junta com a cosfera. Depois de um certo tempo, ela gera uma nova briófita. Está aqui ela. Essa nova briófita, ela nasce cheia de esporos. E aí ela libera esses esporos no ar. E esses esporos vão eclodir e formar briófitas masculinas e femininas. E assim vai acontecendo. Quando há a união do ameridio com a costela, gera de forma sexuada uma nova briófita cheia de esporos. Essa nova briófita libera esporos e esses esporos, metade deles vai gerar briófitas masculinas, metade briófitas femininas, que aí vão fazer uma reprodução sexuada e assim vai acontecendo. Na parte assexuada, elas liberam as algas que nasceram de forma assexuada, elas vão liberar essa estrutura aqui, que é chamada esporângio. Esse esporângio, depois de um certo tempo, ele perde o operáculo, que é a tampa dele, e sai o peristônio. Peristônios são vários esporos germinativos. E aí esses esporos, parte deles vão gerar plantas masculinas, parte plantas femininas. A masculina vai gerar antêndio e a feminina tem a cosfera. E o antêndio se juntando com a cosfera gera uma nova briófita cheia de esporos. E aí vai sempre assim. A união do ameridio com a cosfera forma briófitas com esporos. Os esporos formam briófitas masculinas e femininas. E esse ciclo vai se perpetuando.
Metagênese das pteridófilas ou das samambaias. Está aqui a folha da samambaia. A samambaia geralmente ela tem um rizoma, que é um caule qualquer, né? É uma planta que morreu, ou então em cima de uma planta que já existe, a sementezinha dela bate lá e ela gera essas plantas. Aí ela tem umas estruturas chamadas soros. Esses soros estão cheios de esporângios. Quando esses soros amadurecem, esses esporângios se abrem e liberam os esporos. Esses esporos, caindo em um rizoma, criam raízes e formam nova samambaia. Parte dessa samambaia é masculina, parte feminina. Aí elas têm uma estrutura chamada anterozoide. O anterozoide, ele se divide em anterídeo e arquegônio. O arterídeo, ele é feminino, ele é masculino, e o artegônio é feminino, é onde tem o óvulo. Então, toda vida que o esporo cai no rizoma, metade dos esporos vai gerar arqueogônio e metade vai gerar anterídeo. Esse anterídeo, ele libera uma estrutura semelhante a espermatozoide, uma célula reprodutiva, que entra no artegônio, vai até o óvulo, e ali, depois de um certo tempo, forma-se um ovo ou zigoto. E esse ovo vai gerar um novo esporângio. E aí esse esporângio vai gerar esporos, que vai gerar uma nova planta. Então é sempre assim. O esporângio gera esporos, os esporos geram estruturas macho e estruturas fêmeas. As estruturas macho e fêmea, que são o anterídeo e o arquegônio, se unem e formam um novo esporângio, que aí assim vai tendo a reprodução. E finalmente a metagênese dos quinidários. Exemplo de quinidários são as águas-vivas, as caravelas, as esponjas do mar. Então tem um quinidário macho e um quinidário fêmea, que eles têm as gônadas, que são os aparelhos reprodutores. E aí o macho libera o espermatozoide na água, a fêmea libera o espermatozoide na água e a fêmea o seu óvulo. Então o espermatozoide junta-se com o óvulo, formando um zigoto. Esse zigoto, ele amadurece e forma uma blástula, que é essa estrutura aqui. Isso é reprodução sexuada. Essa blástula, ela vai se desenvolvendo, forma uma plânula que vai para o fundo do mar e lá ela se fixa. Após se fixar, ela vai criar um cifistoma. Esse cifistoma se transforma num estróbilo, e esse estróbilo ele vai se dividindo em várias partes que vão se soltando dele, e essa parte é chamada enfira. Algumas dessas enfiras se desenvolvem formando um macho, algumas dessas enfiras se desenvolvem formando fêmea. Então, quando nós já temos uma enfira adulta que se transformou num quinidário adulto, parte vai ser masculino, parte vai ser feminino. Eles vão liberar espermatozoide e óvulo e ter uma reprodução sexuada. Esses espermatozoides e óvulos vão gerar uma estrutura fixa no fundo do mar. E essa estrutura se reproduz por fragmentação, que é uma reprodução assexuada. E os fragmentos dela vão gerar novos machos e novas fêmeas de quinidário. E aí vão dando sequência a isso. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Então, hoje nós falamos, nesta aula, de reprodução dos mamíferos. E aproveitamos e falamos de um tipo de reprodução onde parte é sexuada e parte é assexuada. Veja bem, os mamíferos é o tipo de reprodução mais complicada que existe,
São vários tipos de mamíferos, são vários tipos de reprodução, alguns com desenvolvimento interno, uns com desenvolvimento parte interno, parte externa, outros com desenvolvimento externo, alguns são ovovivíparos. Então, o sistema reprodutivo dos mamíferos é muito complicado. Nós, seres humanos, nós somos mamíferos. Também temos o nosso sistema reprodutivo sexuado. E dentro desse sistema reprodutivo sexuado, nós temos uma fecundação interna, aonde o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e se desenvolve na placenta dentro do útero da mãe. A nossa gestação é de aproximadamente 9 meses, né? São 4 vezes 9 são 36, são 36 semanas. E a partir do 7º mês, já pode haver o nascimento, o ser já está completamente desenvolvido, embora ainda tenha uma certa dependência da mãe e precisa ficar na incubadora. Por isso que tem crianças que nascem de 7 meses. Né? Nascimento de 7 meses é um nascimento aceitável. Depois dos 7 meses, chegando aos 8 meses, aí o nascimento não é recomendado. É bom que os médicos não tentem retardar isso até chegar aos 9 meses, porque com 7 meses há menos risco para uma criança que nasce com 7 do que para uma criança que vai nascer com 8 meses. Porque em 8 meses é uma fase crítica, que os pulmões estão numa fase de adequação. Com 7 meses, os pulmões ainda não estão totalmente desenvolvidos e a incubadora dá conta de fazer esse serviço. Mas com 8 meses fica complicado, porque os pulmões já estão num desenvolvimento tal que precisa de um acompanhamento muito grande para que a incubadora, para que o ar que está sendo fornecido não venha a danificar esses pulmões. Então é melhor nascer de 7 meses do que deixar para 8 meses. Né? Geralmente crianças que nascem de 8 meses é um risco muito grande, o índice de mortalidade nessa fase é muito alto. Né? Então, com isso nós concluímos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.